nome é Daniel Adolfo. Hoje estou fazendo 45 anos. Sou aqui de São Paulo, mas estou morando em Brasília atualmente. Comecei a militar no movimento da infância e juventude no ano 2000, exatamente. Eu fui a um evento, eu estava no primeiro ano de faculdade, fiz faculdade de Direito, e aí houve um evento de comemoração dos 10 anos do ECA. E ali eu me apaixonei pelo tema, me apaixonei. Semana seguinte tinha uma oportunidade de estágio na área, o que era muito raro. Tentei, mas eu tinha meus 19 anos, aí tinha uma prova para fazer a mais para aquele estágio, e eu tinha uma namorada no interior. Aí eu pensei, puxa vida, acho que eu vou faltar nessa prova. De repente daqui uns 2 meses aparece outra oportunidade. Demorei 4 anos para conseguir outro estágio, já no fim da faculdade. Nesse tempo, pensei, eu vou estudar muito esse tema, já que eu não tenho um estágio para fazer na área, vou estudar muito. E estudei demais, frequentei grupos de estudos, fui a conhecer as unidades socioeducativas, já queria saber como é que funcionavam. Fui a Sapopemba, que é um bairro importante, do SEDECA Sapopemba, das lutas, a estudar o campo da infância e principalmente a parte socioeducativa. Nesse momento não tinha muita mudança, era o que a gente vem falando das rebeliões, da FEBEM, mas o Eduardo, foi o grande quadro para mim, para eu poder seguir adiante os estudos. Coincidentemente também conheci a professora Cristina 2 anos depois, lá para 2004. Conheci em 2005, começamos a ficar também próximos e eu estudar a partir do campo dela de atuação as questões da infância e adolescência. Nesse ano de 2005, quando eu termino a faculdade, eu fui ser educador social. Primeiro na fundação do Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçados de Morte e depois diretamente no SEDECA Interlagos em 2005. Fiquei 1 ano como educador social, atendendo adolescentes em medida socioeducativa. Depois eu tinha tirado a carteira da OAB e fiquei advogado no SEDECA. Fiquei 7 anos advogando no SEDECA, mas a advocacia no SEDECA a gente fazia defesa de alguns processos no fórum, né? No que a gente chama de Piratininga, né? Onde era o fórum, mas a gente fazia outras coisas também. Então, no SEDECA a gente monitorava o orçamento para criança e adolescente na cidade de São Paulo. A gente tinha a porta aberta, então atendia todo dia quem batesse a porta. Então, adolescentes, famílias. Fazia mobilização da juventude lá na região. Tinha projetos de arte e cultura. Projetos também de comemorativos do ECA. Então, sempre na lógica de fazer uma grande reflexão, discussões políticas sobre que política tínhamos para saber o quanto a gente comemora o ECA, ele está sendo aplicado ou não, né? Então, uma mobilização comunitária na região da Capela do Socorro, o Grajaú, muito forte, assim, muito interessante. E eu vivi esse período. Ali a gente frequentava os fóruns regionais dos direitos da criança e do adolescente e o fórum municipal e fórum estadual. Com isso, eu fui aprendendo muitas dimensões do que era de fato participar, né? Eu já não era adolescente, era jovem, então a categoria juventude ainda não estava tão bem estabelecida até os 29 anos. Então a gente participou de conferências lúdicas, organizando grupo durante a conferência, viajava com os adolescentes, fazia uma série de encontros para esses processos de formação política mesmo, né? A minha militância se deu junto com o trabalho, né, no SEDECA. Uma militância, por quê? Porque eu não vivia aquilo só 8 horas por dia, né? Eu vivia muito além de 8 horas por dia e participava de outros espaços que não era obrigado a participar só como trabalhador do SEDECA. A minha experiência no SEDECA Interlagos é uma experiência que me trouxe a percepção de como os centros de defesa dos direitos da criança e do adolescente foram fundamentais para mim e são fundamentais na história da política voltada à criança e adolescente.
Uma outra instituição importante é a Defensoria Pública, né? Em 2004, eu fui fazer estágio no Fórum do Brás, que é o fórum que na cidade de São Paulo é o único fórum que julgava os adolescentes que cometiam ato infracional. Ainda não existia defensoria e houve um aprendizado muito grande também porque a gente tinha poucos recursos para poder fazer um trabalho de qualidade na defesa dos adolescentes. Espaço pequeno, pouco tempo de atendimento das famílias, uma negativa de juízes na hora da gente entrar na sala para acompanhar a audiência de perto, éramos marginalizados no fórum, tal como os próprios defensores eram na época, antes mesmo de ser defensoria, mas a defensoria é um órgão importantíssimo e que marca a política, como me marcou também naquela época. Dentre as pessoas que são importantes para mim, poxa, são muitas, né? Falei do Eduardo Dias, promotor da infância, mas que também foi professor na universidade e me orientou nos caminhos de estudante. A professora Cristina Vicentim, o Flávio Fraceto, defensor. Realmente são as 3 grandes figuras assim que me marcaram, tal como a Maria do Carmo, que tem mais recentemente essa entrada no movimento, nas últimas 2 décadas, mas por um campo mais acadêmico de estudo é que eu vou encontrá-la como uma referência importante para os meus estudos. E referências militantes na cidade, no Brasil, que a gente podia vir para Brasília, fazia conferência em Brasília, era muito mais fácil de viajar com o movimento, então a gente conhecia muita gente importante. Cito Elisete Miranda, aqui de São Paulo, o Givanildo, um militante da época aqui de São Paulo também, Lorival, pessoas que ainda estão no fórum estadual, no fórum municipal, muito importantes. Os anos 90 foi o primeiro período do ECA de uma construção da participação de crianças e adolescentes na política. Foi muito tímido, né? Vem as conferências lúdicas, que são as conferências feitas apenas por crianças e adolescentes, e a partir dos anos 2000 elas vão criando de fato uma oportunidade, elas vão sendo uma oportunidade para essa participação. Mas elas acontecem a cada X anos, né? Um período de anos e tal. O que é a participação no dia a dia? Que é isso que eu acho que importa para pensar o lugar dos jovens no movimento. É uma participação que seja diária, na escola, nos lugares que frequenta, né? Ou seja, a participação dos jovens no movimento, crianças, adolescentes e jovens, não precisa ser só no Fórum Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, Fórum Regional, numa entidade específica de atendimento, ou numa conferência ou num conselho. Ela tem que ser cotidiana e nos espaços que frequentam. Então, se vocês estão estudando, é lá que vocês têm que ter essa participação garantida. Resta ver como que constrói isso, porque aí a gente tem uma questão importante. As escolas, elas já há muito tempo têm pouco financiamento de grêmio estudantil, né? Tem poucos espaços que propiciam essa organização popular de estudantes, né? Que não seja só para fazer um evento de comemoração do Dia das Bruxas, Dia das Mães, Páscoa, Natal. Então, o que fazer para além disso, né? Poder abrir as escolas para a comunidade, mas também frequentar movimentos, entidades. Eu acho que isso é bem interessante por conta da formação política, que é fundamental, né? Não faz mal a ninguém e é fundamental para a política. Talvez o processo seja participativo na comunidade. Então, na medida em que as tecnologias ajudam a gente, as redes sociais ajudam a gente a se encontrar, por exemplo, a gente pode marcar amanhã de se encontrar numa praça na cidade e não vai dar errado, porque eu não sei que praça é, porque eu falo com alguém, eu já sei onde é, se eu tiver dúvida, eu falo de novo, entro no mapa, já vejo onde é exatamente, encontrei. Será que isso não facilita os encontros também para a participação política de adolescentes? Para discutir lá no bairro, na praça, todo sábado à tarde, tirar uma horinha para discussão sobre como é que está o espaço de lazer ali na comunidade? Isso é participar, né? Isso é participação do movimento. É um movimento que precisa se reinventar
já se reinventa, já realiza outros modos de demanda de políticas, porque se o movimento ele se constituiu inicialmente nas 2 primeiras décadas, porque faltava política, então exigia do Estado os mínimos programas, serviços, a gente já está num momento em que não há necessariamente falta significativa de serviços e programas, mas a gente está num momento de qualificar cada vez mais esses serviços e programas, porque qualificar é para a vida, é para sempre, tem que ganhar qualidade de serviços e programas. E isso é fundamental para o movimento hoje se reinventar, né? Se organizar de modos muito diferentes no Brasil, porque afinal a gente viveu uma forma de organização que era hegemônica, era única, era pelos fóruns, nas áreas urbanas das cidades. Como que será a organização do movimento de crianças e adolescentes indígenas em um determinado povo? Como será a organização de crianças e adolescentes num movimento dentro do território de comunidades quilombolas? Como será a organização na favela? Como será a organização no centro da cidade? São formas diferentes. Isso tem que ser levado em conta, né? E essa hiperconectividade tem que servir para acontecer esse movimento, né? De um modo que não seja só isoladamente a produção de conteúdo, mas que a produção de conteúdo sirva para os encontros, né? Ao mesmo tempo que a produção de conteúdo ela coloca em evidência uma série de problemas. E esses problemas têm que aparecer para que a política seja melhorada. Acho que a internet ajuda muito a isso, a colocar em evidência os problemas para que a política seja melhorada. Eu conheci a dona Terezinha Helena já no final da vida dela, 2008 para 2009 talvez. Ela já estava acamada, ela veio a falecer acho que em 2010. O filho dela é quem abre as portas e diz, olha, aqui estão as caixas, eu consegui colocar tudo em caixas, porque ela era uma acumuladora. Enquanto ela tinha autonomia, ela vivia sozinha em uma casa, pelo que eu ouvia das pessoas, uma casa em que você não via a cor do chão, porque estava tudo espalhado. Acho que como em alguns momentos na casa dos meninos, em que você tiver que espalhar e entender por onde começar. Ela acumulava panfleto de uma viagem a Brasília em 87 para a Constituição e para lutar para um artigo sobre criança e adolescente estar na Constituição. O panfletinho de uma das viagens tinha lá uns 3 no chão. E assim era a casa dela, pelo que eu ouvia. Quando a conheci, ela já estava na casa do filho, ou o filho na casa dela, tudo mais organizado, e ele encaixotou tudo. E ele fala, olha, a mamãe está nessa situação, acho que a gente pode conversar sobre essa doação do material. Não foi propriamente uma doação, foi um depósito fiel, que é uma forma de você entregar para alguém, só que não dá a propriedade daquilo a alguém. Isso faz 15 anos, ela vem a falecer, a gente faz um grande encontro na Câmara Municipal, acho que foi maio de 2010, por aí, maio de 2009, eu lembro que foi mês de maio, e a gente inaugura o Centro de Memória. Só que a gente precisava ainda ver como dar conta desse material. Então a dona Terezinha Helena foi essa referência. Bom, estou pensando no desafio primeiro. O desafio do movimento da infância é reconhecer o protagonismo de pessoas bem jovens como vocês, mas cuja juventude, cuja adolescência não vai durar muito. Porque, naturalmente, se ninguém morrer, as pessoas ficam adultas. O desafio, diferente dos movimentos sociais, você pode ficar 20, 30, 50 anos no movimento. E criança e adolescente, quanto tempo fica no movimento? O tempo da infância e da adolescência. Então, o desafio é muito grande em acelerar o processo de participação, porque senão a pessoa fica adulta. Em algum momento, quando virar adulto ou adulta, ela vai poder apoiar o processo. A gente vive uma história em que o movimento da criança é feito por adultos, mas também a gente aprendeu em algum momento que tem que ser feito por crianças e adolescentes. Porque para isso você tem que também formar quadros o tempo todo, propiciar, o tempo todo garantir espaço de participação logo, porque o tempo da adolescência é muito rápido, né? E se não curte aquele momento da participação, também não vai ser necessariamente uma pessoa que participe da política quando adulta.
E acho que essa é uma importância muito rara de um movimento. Um movimento cujas pessoas do segmento não duram tanto tempo naquele segmento. E aí você tem que pensar todo dia em abrir espaço, recomporem aquele grupo, porque as que vieram lá atrás já viraram adultas, né? E a importância do movimento da criança é dizer que a criança não é o futuro do Brasil, ela é o presente. A frase de que a criança é o futuro do Brasil é uma frase que vem desde os anos 70. A gente com o ECA, especialmente, vai dizer, não, a criança, qualquer um é o futuro, mas a criança e o adolescente é o presente. Elas têm que ter direito ao presente. E o movimento tem essa importância. De dizer que...